Palmeiras virou freguês do Corinthians. Cara, eu vou trazer umas estatísticas de uma análise aqui pra vocês. Dos lances do jogo de ontem, né, o empate entre Palmeiras e Corinthians em 1-1 na Neoquímica Arena, mais umas estatísticas relacionadas aos 7 derbys desse ano. Assim, é assustador, tá ligado? O que a gente vai... Se prepara, tá? O que a gente vai ver aqui nesse vídeo é assustador. Tirem as crianças da sala e se você não tem psicológico bom, não veja esse vídeo. Mas se você quiser arriscar, já vai deixando o like, o hype aqui nesse vídeo. Mais uma análise do Calma Parmeiro, tá bom? Deixa sua opinião aí conforme o vídeo for passando. Te convido a se inscrever aqui também. Aqui tem vídeo de Palmeiras todos os dias, temos lives todos os dias. E bora então pra análise depois da vinheta. Estes dados aqui do lado são estarrecedores, meus amigos. Dados do SofaScore que eu atualizei aqui, ó. Eu peguei todos os jogos do Palmeiras contra o Corinthians nesse ano de 2025, foram 7 partidas, né? Acabaram os clássicos desse ano. E aqui a gente vê, ó, Paulistão. Primeiro jogo, 24-4 finalizações. Eu não vou falar estatísticas por estatísticas, não, vocês pausem os vídeos e vão ver, mas ó, um espancamento no primeiro jogo do Paulistão, 1-1. Jogo de ida da final, um espancamento do Palmeiras, 0-1, inacreditável, né? Jogo de volta, foi um pouquinho mais equilibrado, mas o Palmeiras jogou bem melhor que o Corinthians também, ó, o dobro de finalizações, 0-0. Brasileirão, primeiro jogo, né, que a gente ganhou, 13-8 em finalizações, aí a gente ganhou de 2-0, beleza. Copa do Brasil, jogo de ida, aí foi bem equilibrado, tá? O Corinthians até finalizou uma a mais, o Palmeiras teve uma chance a mais, 0-1. Copa do Brasil, jogo de volta, o Palmeiras mesmo com um a menos jogou melhor que o Corinthians. As estatísticas não são tanto um espancamento como foram em outros jogos, mas ainda assim, o Palmeiras, pô, com um a menos boa parte do jogo, finalizou 19-14, mano. E aí, 0-2. E aí no jogo de ontem, 19-9 em finalizações, 3-0 em grandes chances. Que tá errado esse número aqui, tá? Que na verdade é 6-0 em grandes chances. Eu não atualizei, eu acho que esse 3 estava de algum outro. Foi 6-0 em grandes chances. 1-6 em defesas do goleiro. 1-1 no placar. E aí no geral a gente vê isso aqui. E aí eu posso colocar 3 grandes chances a mais, né? 28 grandes chances, né? Porque eu esqueci de atualizar o número. É estarrecedor esse número. O Palmeiras precisa de uma média de... Pegando por finalizações, tá? 118 dividido por 4, o Palmeiras precisa de 29,5 finalizações no gol contra o Corinthians para marcar um gol. O Corinthians aqui, ó, 55 dividido por 6, precisa de 9,1 finalizações para marcar um gol contra o Palmeiras. É inacreditável. O Corinthians finalizou 55 vezes e fez 6 gols no derby o ano inteiro. O Palmeiras finalizou 118 e fez 4 gols. É inacreditável. E aí eu convido vocês também a analisarem junto comigo aqui alguns lances da partida de ontem que é assim, é assombroso, é assustador. Tirem as crianças da sala, volto a repetir, vocês vão ficar com raiva do que a gente vai ver aqui, mas olha como a tomada de decisão do Palmeiras é uma coisa de maluco, cara, é uma coisa bizarra. E eu já quero saber a opinião de vocês sobre as estatísticas, já vai deixando aqui nos comentários, tá? Ó, lance do Vitor Roque, aquele lá da finalização, ó, no que ele corta, toma. Olha isso aqui, meu amigo. Flaco Lopes. Alguém falou sobre isso? Flaco Lopes livre. E aqui eu coloco a visão dele do gol, tá? Se o Vitor Roque levanta a cabeça ao invés de chutar no gol, ele poderia até ter feito o gol, tá? Ele chutou pra fora, pegou no Hugo, beleza. Mas assim, se ele só levanta a cabeça e ele rola essa bola pro Flaco Lopes, 1-0 Palmeiras com 6 minutos de jogo. E aí a gente sabe muito bem o que fez o Vitor Roque. Finalizou, o Hugo defendeu, a bola foi pra fora. Sim. Tudo bem, Vitor Roque foi um dos melhores em campo, mas levanta a cabeça, né, amigão? E isso tem muito a ver com a tomada de decisão dos atacantes do Palmeiras. Essa análise não é sobre Vitor Roque, não. É sobre os atacantes do Palmeiras. E aqui, ó, outro erro de tomada de decisão do Vitor Roque. Esse lance, eu vi muita gente reclamando de outra coisa, que foi a falta de cartão amarelo pro jogador do Corinthians. E tá certo, tinha que dar amarelo mesmo. Mas no que o Vitor Roque traz essa bola pra dentro, ó, nesse momento... O Felipe Anderson está se projetando no espaço vazio sem a menor cobertura. Em velocidade, o zagueiro aqui está perdido na cobertura. Se o Vitor Roque dá esse tapa aqui, ó, Felipe Anderson sai na cara do goleiro. Mas o Vitor Roque está de cabeça baixa de novo. E aí ele tenta frear, sofre a falta. E mais um lance que acabou não dando em nada por não levantar a cabeça. Tomada de decisão, cara.
levantar a cabeça. Tomada de decisão do Palmeiras é horrível. É por isso que a gente tem aquelas estatísticas. É por isso que o Palmeiras cria tanto e faz poucos gols. A tomada de decisão do Palmeiras é muito ruim, cara. Quer ver outro lance? Vamos lá. Vitor Roque aqui, ó, pro Felipe Anderson. Se liga, ó. Felipe Anderson tentou a tabela, deu pum, pum, pum. Nesse momento, a zaga do Corinthians está espaçada. Se ele rola essa bola pro Flaco Lopes, ele tem o gol aqui aberto. Claro, tem um jogador na frente, tem outro aqui, mas tinha muito por onde essa bola ir pro gol. O que o Felipe Anderson faz? Ele dá um toque a mais na bola. O que ele vai dar um toque a mais e ele rola pro Flaco Lopes, tarde demais. A zaga já fechou em cima do Flaco Lopes. Olha como compactou. Os segundos no futebol, eles são muito preciosos. Os milissegundos, tá ligado? Um segundinho que você perde num passe, a zaga fecha, mano. Então assim, pô, solta a bola rápido, cara. E é isso que difere muitas vezes um Flamengo. E aí eu sei que vocês vão ficar putos, mas um Flamengo às vezes do Palmeiras. O Flamengo às vezes toca de primeira essa bola aí, resolve a jogada rápida e finaliza em gol. O Palmeiras sempre dá um toque a mais na bola e não é um problema do Felipe Anderson, são os nossos atacantes, cara. Parece que todo mundo ali na frente sempre dá um toque a mais, abaixa a cabeça. E aí, ó, o Flaco Lopes bateu em gol, desviou no zagueiro que chegou porque o Felipe Anderson demorou. E aí o Hugo defendeu com tranquilidade. Essa não era uma chance assim absurda, tipo, nossa, se ele tocasse antes, o Flaco ia cravar com certeza. Não é certeza, né? A entrada da área, não era cara a cara como foi o primeiro lance. Mas ainda assim poderia ter sido uma finalização melhor. Era uma chance de gol. E isso mostra muito como os erros do Palmeiras de tomada de decisão. E não só de passes errados, falta de passes, cabeça baixa, como também de domínio, cara. Porque olha só esse lance que eu separei aqui. Muita gente criticou o Maurício por esse lance, com razão. Mas vamos entender qual foi o erro dele? Bolão do Aníbal. E aqui, ó, ele tá em velocidade, ele tá bem em velocidade. Qual que é a regra para um lance como esse? O zagueiro tá correndo em direção à bola, o atacante tá correndo em direção à bola. Qualquer pessoa no planeta que já jogou futebol sabe o que você faz quando você tá à frente do último zagueiro. Você protege a sua posição. Ele tem que dar esse tapa pra dentro. Pra dentro por quê? Porque ele vai passar na frente do zagueiro. Se o zagueiro for mais rápido que ele atropela o Maurício, é expulsão e acabou. Se o zagueiro se precaver, ele vai tirar um pouco a passada com medo da expulsão e o Maurício vai conseguir finalizar essa bola em gol. Primeiro passo, tapa com o lado externo do pé, com o lado externo do pé esquerdo, para ele sair cara a cara com o Hugo e bater de esquerda, ou sofreu a falta e ter uma expulsão ali. Só que ele toma a pior decisão. Ele domina essa bola trazendo para a perna direita, deixa de proteger a posição, abre espaço para o zagueiro chegar nele e no que ele vai finalizar, ó, ele já está com o seu zagueiro do lado dele, porque ele não protegeu a posição dele. Teve que finalizar antes, porque ele não poderia conduzir mais, senão o zagueiro ia ultrapassar ele, e ainda teve que finalizar de direita a uma certa distância aí do Hugo Souza, que, pô, fez uma boa defesa, mas o erro não foi a finalização, foi o domínio errado do Maurício, que orientou esse domínio para o pé direito ao invés de levar para o pé esquerdo, que é o bom, que ia proteger a posição dele e muito provavelmente terminaria numa finalização melhor ou numa expulsão do jogador do Corinthians. Ambas as situações seriam melhores do que um chute de perna direita da entrada da área para o Hugo fazer uma defesa que, assim, não foi tão difícil assim também não, tá? Não foi tão difícil a defesa do Hugo assim não. Erro de tomada de decisão, cara. Quer ver outra coisa que os jogadores do Palmeiras erram muito? Velocidade de reação, cara. Tempo de reação. Olha isso aqui, ó. Jogadaça do Flaco Lopes. Pum, canetinha. Belo passe. O Facundo dominou mal. Mas logo que ele... Domina mal porque foi uma bola forte. Beleza. Mas ele corrigiu o domínio rápido, ó. Trouxe pra perna esquerda. E aqui, ó. Esse frame é estarrecedor, cara. Era soltar essa bola. Eu acho que é o Piquerez ali. Ou é o Felipe Anderson, parece ser o Piquerez. Era só soltar essa bola no Piquerez que estava livre. E aqui, meus amigos, não é só o cara tava livre. Não é só o cara tava livre. O cara tava livre numa região, vou marcar de vermelho aqui, ó, numa região em que tinha um jogador do Corinthians aqui para 2 jogadores do Palmeiras. Então, esse Hugo aqui, se ele sai no Piquerez, no que o Piquerez domina, o Vitor Roque fica livre. E se o Hugo não sai, o Piquerez domina e bate em gol. Era 2-1. Era só soltar essa bola no Piquerez. Eu acho que é o Piquerez, tá? Posso estar enganado, vocês me corrijam aí. E aí, o que o Facundo fez? Se embananou com a bola. Se embananou. Ficou na dúvida. No que ele ficou na dúvida, ele
fez isso. E aí, não deu em nada. Cabeça baixa. Um toque a mais antes de tocar de primeira ou segunda ali. Erro no domínio. Tempo de reação prejudicado. É tanta coisa que mostra que os nossos atacantes... Cara, é inacreditável. A eficácia passa por muitas coisas. Não passa só por finalizar mal. Talvez a finalização nem é o pior problema do Palmeiras. É a tomada de decisão. E aqui, ó, para fechar o combo... Eu tô rindo, mas é de desespero, velho. Estão curtindo a análise um pouco mais resenhada, assim, sem muitos termos técnicos e tal. Tô tentando levar por esse lado. Se vocês estão curtindo, quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal Parmeiro. Deixa o like aqui, o hype se puder. E comenta, deixa a sua opinião aí. Quantos mais comentários, mais os nossos vídeos chegam para outras pessoas. E aqui tá o último lance, que é o lance do jogo, né? O que eu vi muita gente reclamando. Já faço minha meia-culpa, errei ontem na live pós-jogo, falei que a culpa não era do Facundo, porque eu peguei o vídeo sem olhar o lance inteiro. Então eu não me atentei ao erro completo de movimentação. Eu estava errado, assumo o meu erro e vamos lá para a análise correta desse lance. A movimentação do Facundo é bizarra, mano. Aqui, ó. Contra-ataque do Palmeiras. Aqui a gente já vê uma coisa. Ele tá... Isso que me deixa maluco. O Facundo Torres está correndo na direção do espaço. Olha a posição, a postura corporal dele. Ele tá correndo reto. Ele já tá correndo em direção ao espaço. Certo? Não é que ele tá correndo pro outro lado e ele tinha que mudar a direção. Não, ele já tá indo em direção ao espaço. Espaço livre, para ele dar um sprint. E aí a gente vai continuar. Isso é loucura, tá? Ó, no que a bola chega aqui, aí é loucura, velho. Ele tá muito atrás da linha de impedimento. O que isso significa pro atacante? Para quem não manja desse tipo de movimentação de uma maneira simples, quanto mais longe você tá da linha de impedimento, você tem mais margem para aceleração. Então ele podia já dar o sprint antes para acelerar e chegar muito na frente. Só que vocês estão vendo pela postura corporal dele aqui, essa postura corporal é um escárnio. Irmão, aqui ó o corpo dele já em rotação. Ó o corpo dele já em rotação. Nesse momento, que é o momento que ele tem que dar o sprint pra frente, ele tá rotacionando o corpo pra ir na direção do zagueiro. Aí alguém me explica o porquê o Piquerez, com o caminho livre pra pifar ele tá vendo, porque ele tá com o rosto virado pra cá. Por que na cabeça dele ele olha e fala, pô, ao invés de correr reto, eu preciso correr na direção do zagueiro? É um negócio de maluco. E aí a gente vê o que ele faz. Ele simplesmente rotaciona o corpo e vai na direção do zagueiro do Corinthians. E aí o passe é ruim mesmo, mas... é isso aí, cara. Eu perdi alguns anos de vida gravando esse vídeo, fazendo essa análise, tá bom, meus amigos? Eu perdi alguns anos de vida, então, ó, quem puder, se inscreve no canal Parmeiro, deixa o like, deixa seu comentário, deixa o hype, pra ver se melhora os números desse canal, pra esse canal crescer, pra gente chegar a 100 mil inscritos, pra monetizar bem, pra eu pagar o meu tratamento de calvície, porque eu vou ficar calvo em breve, fazendo análise desse sentido aqui, porque é loucura, velho. Meus cabelos vão cair, vão ficar brancos, é loucura. Corinthians 1, Palmeiras 1, num jogo em que o Palmeiras dominou o Corinthians, foi muito superior ao Corinthians, mas por muitos erros como esses, termina em 1-1, um jogo que era a oportunidade do Palmeiras se aproximar do Flamengo. E isso não é desse jogo não, tá? A gente viu as estatísticas, 7 derbys no ano, todos eles são assim. Em muitos jogos o Palmeiras tem problemas de eficácia, justamente por todos esses fatores que ficaram evidentes nesse jogo de ontem. É erro de posicionamento, de movimentação, de domínio, de tomada de decisão, é erro de tudo, de tudo. Um time que, é mal treinado, desculpa. Vocês vão aí criticar o Abel? O Abel tem seus erros, tem muitos erros, mas tomada de decisão não é dele, tá? Então, quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, tamo junto e avante palestra!